galerinha linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos lá estudar mais um pouquinho de matemática aqui com a Prof. Neumara? Então, ó, presta bastante atenção, hein? Vamos lá. Olha só, quais serão os objetivos dessa aulinha de hoje? Será o quê? Relembrar ali o que são os múltiplos e os submúltiplos do metro, tá? E também resolver situações problemas. Claro que envolva essas unidades de medida de comprimento, porque o metro está relacionado aí com o comprimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, você lembra o que é múltiplo e o que é submúltiplo? Às vezes, pela palavra, fica um pouquinho complicado, né? E você sabe como fazer a conversão de unidades entre eles? Mas o que na verdade é esse múltiplo e submúltiplo? Quando a gente utiliza o metro para medir uma área, o comprimento de uma sala, por exemplo, o perímetro de uma sala, o perímetro de uma casa, a gente utiliza o metro, tá? Ou quando a gente está medindo a altura de alguém, o metro também é muito viável. Agora, se a gente está medindo uma distância muito grande, assim, né, um comprimento muito, como né, a distância de uma cidade até a outra, né? Ou até algo assim, né, de um país até o outro, né? Qual que é a distância? Então, quando a gente utiliza essa medida maior, às vezes compensa a gente utilizar um múltiplo ou um submúltiplo dele, tá? Aí nós vamos lembrar o que é isso, tá bom? Aí então, olha só. Então, para expressar, né, a medida de grandes distâncias, como eu estava falando, nós temos decâmetro, nós temos o hectômetro e o quilômetro, isso mesmo. Acho que o quilômetro é o que a gente ainda mais utiliza, né? Tá? E que eles são múltiplos do metro, isso mesmo, então eles são conhecidos como múltiplos. Na prática, né, a unidade de medida mais utilizada é o quilômetro, como eu falei, tá? Então, tem algumas relações que a gente tem que, né, tentar lembrar um pouquinho, que é o quê? Que um decâmetro, né, ele é igual ao quê? A 10 metros. E a gente tem que o hectômetro é igual a 100 metros. E a gente tem que o quilômetro equivale a 1000 metros. Então, essa aqui, que um quilômetro equivale a 1000 metros, é a mais importante, tem que lembrar dessa, essa é bem usual, assim, faz parte mais do nosso dia a dia, tá bom? Aí, quando a gente está falando aqui, ó, dos submúltiplos, o que a gente tem? Tem o decímetro, tem o centímetro e tem o milímetro, esses já são para medidas pequenininhas, tá? Como quando você for medir, por exemplo, o comprimento lá de uma minhoca, né? Você vai medir o comprimentinho de uma minhoquinha, você não vai falar assim, nossa, ela tem tantos metros, né? Diferente de uma cobra, que dela é maior, né? Então, aí que a gente tenta estabelecer esses múltiplos e submúltiplos. Nesse caso, são ali, né, nas medidas pequenas que a gente tem os submúltiplos. Então, 1 metro equivale ali, né, a 10 decímetros, 1 metro equivale ali a 100 centímetros e 1 metro equivale a 1000 milímetros, tá bom? Belezinha? Então, vamos lá pensar mais um pouquinho sobre essas situações. Então, para expressar essas medidas pequenininhas, como a gente estava falando, então, na prática, né, o que a gente utiliza mais, né? São o quê? Os centímetros e os milímetros, tá? Isso mesmo, tá? Então, aí, nós também podemos fazer uma relação aqui, ó, entre que 1 decímetro equivale a 1/10 do metro, ou seja, é 0,1 metro, tá? E 1 centímetro é 1 centésimo do metro, que é o que? A 0,01 metro. Ou também que 1 milímetro equivale lá a 0,01 metro, tá bom? Então, são algumas informações importantes dessa parte que a gente está estudando sobre as medidas, né, de comprimento, principalmente, que são bem importantes na hora de fazer o quê? As conversões. Quando eu quero, por exemplo, mudar de metro para centímetro, de centímetro para metro, de quilômetros para metros e assim vai, tá bom? Então, olha lá. Pensa aqui um pouquinho comigo, lá na régua, né? Na régua a gente consegue encontrar aí algumas medidas também. Então, ó, a distância entre duas marcações consecutivas é de 1 milímetro, ou seja, 1 mm, né? Então, a gente utiliza esse mm para milímetro, tá bom? Então, a gente pode o quê? Que essa distanciazinha, né, começa aqui no 0, aí vai lá, né, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vai contando de 1 em 1 milímetro. Tá bom? E 1 centímetro vai ter 10 milímetros. Então, quando eu chegar aqui no 1 centímetro, eu vou ter 10 milímetros, porque eu fui contando, né? 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no 10, e eu vou ter lá 1 centímetro, tá bom? E 1 metro equivale a 1000 milímetros, isso mesmo.
E nisso a gente consegue ir estabelecendo algumas relações. Então, a distância, né, entre a marcação de um número, né, e a do número seguinte, de centímetro, ou seja, 1 centímetro, nós vamos ter o quê? Que 1 metro vai ser o quê? 100 centímetros. Então, a distância de um número para o outro ali que a gente vai tendo ali, ele vai ser o quê? Né, de 1 centímetro. Então, nós temos ali que 10, né, correspondem a 1 decímetro, ou seja, 1 decímetro equivale, 1 metro equivale ali a 10 decímetros, tá? Então, são algumas relações que às vezes quando a gente está falando é muita informação. A ideia é praticar um pouquinho e tentar entender cada uma delas, tá bom? Então, olha só. Agora, nessa tabela, fica até um pouquinho mais fácil de visualizar, né? Então, a gente tem aqui, ó, cada unidade, né, no caso assim, ó, nessa tabela nós podemos observar que cada unidade, né, é 10 vezes maior do que a unidade imediatamente à sua direita, ou seja, é 10 vezes maior. Então, pensa lá comigo, olha só. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, vamos começar aqui, ó, pelo metro, né? Então, a gente tem aqui, ó, que o metro, se a gente for olhar lá, ó, o decímetro equivale a 0,1, o centímetro equivale a 0,01, já o milímetro equivale a 0,001. Agora, voltando aqui, ó, perceba que a gente vai multiplicando, né? Ó, multiplica por 10. Então, vai ficar 10 vezes 1, que é 10, equivale ali ao nosso decâmetro. Multiplicando por 10, nós temos o hectômetro. Multiplicando por 10, nós temos o 1000, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. E agora, acompanhe um exemplo aqui comigo. Para chegar ao quintal, Vera andou 5,63 metros e Neuza andou 423 centímetros. Olha só, quem percorreu a maior distância? Como que a gente consegue perceber isso? Então, ó, para saber quem percorreu essa maior distância, é preciso, o que a gente tem que fazer primeiro, né? Trabalhar com a mesma unidade de medida para poder fazer a comparação. Isso mesmo. Então, no caso, né, vamos transformar em centímetros a medida dada em metro. Então, nós temos uma medida em metro aqui, ó, 5,63. Então, nós vamos pegar essa medida e nós vamos transformá-la, né, tá? A fim de comparar essas duas distâncias. Então, quando a gente pega o metro e quer transformar em centímetros, nós vamos sair aqui do metro e vamos lá, ó. Vamos chegar lá para decímetro, depois para centímetro, isso mesmo, tá? E como que nós podemos fazer isso, né? Então, perceba lá, né? Como da esquerda para a direita, né? Cada unidade de medida equivale 10 vezes, né, a unidade de medida seguinte, nós vamos multiplicar 5,63 vezes 10, porque vai sair do metro, né? Depois vai para o próximo, depois vai lá para o centímetro. Olha só, até chegar no centímetro eu tenho aqui, ó, 1, 2. Então vai multiplicar 2 vezes por 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 100, porque 10 vezes 10 é 100, isso mesmo. Tá? Então, 5,63 vezes 100 vai dar 563 centímetros. Aí a gente consegue comparar, não é verdade? Então, quem percorreu a maior distância foi a Vera, pois ela andou ali 563 centímetros, que é maior, sinalzinho de maior, né? Que 423, tá bom? Então tá jóia. E aí, que tal a gente praticar um pouquinho? Vamos tentar? Olha só. Veja abaixo, né, um desenho representando a chácara do senhor Siqueira. Tá? Para calcular quantos metros de arame são necessários para cercá-la, será preciso ali somar, né? Será preciso somar as medidas do seu contorno, ou seja, nós estamos falando do perímetro, isso mesmo. Então, vai somar o contorno, vai contornar ele e vai somar todas essas distâncias. Então, ajude ele a calcular. Detalhe, toma cuidado. Perceba que a gente tem aqui quilômetro, aqui a gente tem metro. Então, tem que trazer tudo para a mesma unidade de medida, tá bom? Então, a prof vai dar aquele tempinho aí para vocês tentarem fazer e eu já retomo para fazer a correção.
E aí, galerinha, conseguiram? Ah, espero que sim, hein? Vamos ver como é que ficou essas transformações? Então, olha só. Então, aqui, pensando aqui comigo, né? Para converter, né, uma medida de quilômetros para metros, basta o quê? Multiplicá-la por 1000, tá? Então, nós vamos transformá-la lá de quilômetros para metros, tá? Então, por quê? Nós estamos aqui em quilômetros, ó, veja quanto que a gente vai andar, né? Até chegar lá no metros. Então, ó, 1, 2, 3. Então, nós temos que multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, né? E quando a gente está multiplicando números assim, né, o 10 vezes 10 vezes 10, que tem o zero ali, nós somamos 1, 2, 3 zeros, né? 1, 2, 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000, tá bom? Então, para fazer essa transformação, vamos lá, né? O que a gente tem ali em quilômetros? 1,5 km, né? Que é 1,5 quilômetros. Multiplica lá por 1000. Lembra que quando a gente multiplica por 10, por 100 e por 1000, nós deslocamos essa vírgula, a quantidade de zeros. Então, aqui nós estamos multiplicando por 1000. Tem 1, 2, 3 zerinhos, né? Então, vamos deslocar essa vírgula 3 vezes. Então, ela está aqui entre 1 e o 5, ela vai pular uma, né? Então, ela pulando uma, ela ficaria aqui depois do 5, né? 2, mas daí não tem nada, professora, acrescenta o zero, tá bom? Aí pula mais uma, acrescentando o zero também. Então, nós temos ali que isso equivale a 1.500 metros. E isso nós temos que fazer com os 2 km também, né? Então, 2 km aqui, ó, nós temos o quê? 2 quilômetros vai ser igual a 2 vezes aqui o 1000, tá? A flechinha tá tampando, tá? Mas aqui é o 1000 também. 2 vezes o 1000. Então, aí vamos fazer essa multiplicação, aqui fica muito mais fácil, né? Quando a gente está multiplicando por 2, a gente tem o dobro. Então, 1000, né, vezes 2 é 2000, tá bom? Aí, olha só, fazendo isso, nós vamos agora fazer o perímetro, vamos somar. Perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno da figura. Agora sim nós podemos somar. 1.500 mais 2.000, né, que é os 2 km aqui, mais 900 desse ladinho e mais 800 aqui desse ladinho, tá? Somando tudo, nós vamos ter ali que vai dar 5.200, que caiu aqui para baixo, 200, ó. 5.200, tá bom? Então, olha lá, portanto, o perímetro dessa chácara é de 5.200, o quê? Metros. Aí sim a gente pode somar esse perímetro. Cuidado, se você somasse 1,5 mais 800 mais 2 mais 900, daria errado. Tem que estar na mesma unidade de medida. Ah, mas se eu pegar os metros e transformar para quilômetro, está errado? Não. Mas usualmente num terreno, né, num terreno, digamos assim, que, né, dependendo do tamanho dele, a gente utiliza mais a medida de metro, tá? Então, usualmente a gente já vai praticando qual que é a unidade que a gente mais utiliza aí em relação a essa situação, tá bom? Então, tá jóia. E aí, falando um pouquinho dessas transformações das unidades de medida, então cada unidade de comprimento, como eu falei, é 10 vezes maior ou menor do que a unidade imediatamente anterior, tá? Então, quando a gente vai transformar, por exemplo, né, se a gente for transformar lá, né, de quilômetros para metros, a gente vai multiplicar, a gente já viu isso, né? Vai multiplicar por 10 e por 10. 3 vezes. Mas se fosse ao contrário, se eu fosse transformar de metros para quilômetros, tem uma quantidade muito grande de metros, eu quero, né, diminuir um pouquinho, ficar mais fácil, não diminuir, né? Ou seja, expressar de uma forma mais simples, que é um número muito grande, que eu quero deixar ele um pouquinho, né, num formato melhor, mais fácil de entender. Então, eu venho de metros, ó, aí eu vou dividir, tá? Quando eu volto aqui, eu estou dividindo, ó, eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Tá? Então, quando eu venho aqui de quilômetros para metro, multiplica. Agora, quando eu estou voltando aqui, ó, eu vou dividir, tá? Então, para mudarmos a unidade de medida, algumas vezes precisamos multiplicar e outras vezes dividir, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Aí, assim, ó, pensa lá comigo esse exemplo, ó. Marina tem 9 meses e 72 centímetros de comprimento, tá? Para o registro desse comprimento em seu documento, é necessário que ele esteja em metros. Como ficaria essa informação em metros? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir lá, né, de centímetros e transformar em metros. A gente está voltando aqui, tá vendo? Está em centímetros, vai dividir uma vez, vai dividir 2 vezes, tá? Então, é a mesma coisa que dividir por 100, tá? Então, vamos dividir 72 por 100. Por quê? Porque tem 2 casinhas, então eu divido por 10, depois divido por 10. Então, essa vírgula vai ser deslocada 2 vezes.
tá? Fazendo isso, o que a gente vai ter aqui, né? Quando a gente está dividido por 100? Então, a vírgulazinha, ela vai se deslocar, tá? Então, ela vai vir aqui. Quando a gente está deslocando essa vírgulazinha, né, que a gente tem ali, no caso, na divisão, ela não vai, né, no caso, assim, se a gente pensar aqui, né, desse lado aqui, ela não vai para a direita, ela volta aqui para a esquerda, tá? Vem para cá. Então, ela vai vir aqui, ó, a vírgula tá aqui, então ela vai vir 1, 2. Ah, vai ficar na frente do 7? Vai, como tá aqui, ó, vai ficar na frente do 7. 1, 2. E acrescenta um 0, tá bom? Então, vai ficar 0,72. Então, logo, a Marina tem 0,72 metros de comprimento, tá bom? Tá jóia. E que tal a gente praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Ó, um agente é responsável pelo patrulhamento de uma rua de 175 metros de comprimento, tá? Diariamente, ele caminha 18 vezes, né? De uma porta até a outra rua. Olha só, de uma ponta, né? Não porta, né, professora? De uma ponta até a outra rua. Então, pensa o tanto que ele caminha, né? 18 vezes, olha só. Quantos quilômetros ele caminha por dia? Então, aqui tem para vocês, né, a nossa reguinha aqui, que a gente pode falar, né, que está a localização ali do metro, né, central, que você toma como referência, daí você consegue identificar as outras unidades para fazer a transformação, tá? Então, use essa imagem aí para você se orientar, para ficar mais próximo aí de fazer a transformação, porque aqui a gente tem, ó, 175 metros, e aqui ele está pedindo quantos quilômetros, né? Então, vai ter que fazer uma transformaçãozinha aí, né? Então, agora eu vou dar aquele tempinho para vocês e a prof já retoma para fazer a correção. E aí, gente, conseguiram? Acho que sim, hein? Ai, meu Deus, conseguiram fazer essa transformação? Vamos ver, então, como é que ela ficou? Olha lá. Então, primeiramente, nós vamos calcular quantos metros
ele anda diariamente, né? Então, a gente vê lá, ele vai ser 175 vezes 18, né? Porque é 18 vezes de uma ponta até a outra rua, né? Até a outra ponta da rua. Então, vai ficar o quê? Fazendo essa multiplicação, 3.150 metros, tá? Agora, nós vamos ter que pegar isso e transformar em kms, em quilômetros. Como que a gente faz essa transformação? Olha lá, ó, metros, nós vamos dividir uma vez por 10, dividir novamente por 10 e dividir novamente por 10. Então, nós vamos dividir por 1.000, tá? 3.150 por 1.000. Ah, mas eu dividi por 10, depois por 10, depois por 10. Tá errado? Não, não tá errado. Mas tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter que isso equivale a 3,5 km. Isso mesmo, 3,5 quilômetros, tá? Então, ele caminha 3,15, né? 3,15 quilômetros, né? Desculpa. Ele caminha 3,15 quilômetros todo dia. Tá vendo só? Então, é isso, tá? Então, fica até mais fácil de mensurar essa distância, né? Quando a gente pensa em quilômetros, assim, né? Dependendo do tanto aí que é caminhar, tá bom? Então, tá jóia. Então, gente, olha só. Agora chegou uma hora bem divertida. É a hora de jogar uma Matific. Você já acessou a plataforma? Se não acessou, entra lá www.matific.com.br e utilize o seu @escola para ter acesso ali a todos os jogos, tá bom? Então, que tal a gente jogar um pouquinho? Vamos lá comigo? E aí, gente, olha só. Aqui está pedindo a medida do comprimento do caracol em centímetros e em polegadas. E ele traz as duas reguinhas ali como referência, olha só. Então, aqui ele fala também para arredondar para o número inteiro mais próximo, né? Se a gente for observar aqui, ó, se a gente for estender mais ou menos até essa pontinha aqui, né, do caracol, ele está bem próximo do 5 aqui, né? E em polegadas ele está próximo do 2. Então, vamos ver se é isso mesmo? Então, aqui 5... né? A gente coloca aqui clicandinho, né? Então ele vai entrar o 5. E aqui, caso você queira também, ele também aparece aqui do ladinho, ó, para você colocar os numerozinhos. Aqui ele está mais próximo do 2, né? Número inteiro, né? Então vamos arredondar. Vamos ver se é isso? Ah, então quando o joguinho continua é porque deu tudo certo, tá? Então porque é isso mesmo, tá bom? Então aí, gente, na continuidade, ele vai trazer outros objetos para você fazer essa medição, tá bom? Então, você pode estar acessando e estar continuando o jogo, tá medindo. Ó, aqui eu estou em 2 de 6, então vai ter aí uma continuação, né? Então, entre lá, acesse, utilize isso daí para você treinar aí suas medidas, tá bom? Unidades de medidas, né? Então, a gente já se vê lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Tem muito mais lá para você, hein? Acesse, entre lá e se divirta, tá bom? Então, olha só, pessoal, o que nós estudamos, né, na aula de hoje? Então, nós falamos sobre os múltiplos e submúltiplos do metro e também resolvemos algumas situações, problemas, né, envolvendo esses múltiplos e submúltiplos, porque nós realizamos ali algumas transformações, como, por exemplo, né, de metro para quilômetro e de quilômetro para metro, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço bem apertado da prof, ó. Até mais!